Bom dia, meus amores. Então, hoje nós temos uma revisão de história, certo? Na revisão de história hoje, a gente vai revisar o período pré-colonial, as capitanias hereditárias, governo geral e as invasões, beleza? Então vamos lá. Quando a gente estudou o período pré-colonial, a gente viu as expedições exploradoras. O que eram expedições exploradoras? Foram expedições em que o rei de Portugal mandou para o Brasil para explorar o território conquistado, certo? Foram duas expedições, tivemos duas expedições exploradoras. A primeira comandada por Gaspar de Lemos, que foi em 1501, certo? E nessa expedição, Gaspar deu nome à terra encontrada, descoberta de Terra de Santa Cruz. A segunda expedição foi a expedição comandada por Gonçalo Coelho, que foi de 1503. Nessa expedição, Gonçalo Coelho ele encontrou uma madeira de tom vermelho, que é o pau-brasil, e começou a explorar a então árvore, certo? E temos também nessas expedições exploradoras a questão da expedição comandada por Martim Afonso de Souza, certo? Que nessa expedição, Martim Afonso de Souza ele começou a colonizar, ele tinha, era, como é que se diz? Essa expedição ele tinha como objetivo expulsar os franceses que haviam invadido as terras, certo? E dar início à ocupação portuguesa da colônia, certo? Só que aí as expedições não foram tão efetuosas assim. E dos objetivos da expedição comandada por Martim Afonso de Souza era o quê? Dar início à ocupação portuguesa no território da colônia. Então, já que só pela ocupação é que Portugal podia garantir a posse do território o quê? Brasileiro, descoberto, certo? Então, Martim Afonso de Souza, ele fundou a primeira vila brasileira, que foi a Vila de São Vicente. Quando retornou a Portugal, quando Martim Afonso de Souza retornou a Portugal, levando informações das terras brasileiras, então, Dom João III, em 1534, então ele decidiu o quê? Adotar um regime de capitanias hereditárias. Dividiu o Brasil em 15 grandes lotes, doados a 12 donatários, escolhidos pelas pessoas importantes, como militares, fidalgos e funcionários da administração da colônia, entre outros, certo? Que eles se encarregariam de garantir a posse das terras e de explorá-las e povoá-las, pagando a Portugal os lucros obtidos, certo? Então, com a divisão das terras, o rei de Portugal ele fazia o que? Ele transferiu os gastos da colonização para os nobres, que exploravam as terras com os próprios recursos. As capitanias hereditárias foram as seguintes: foi a de Maranhão, Itamaracá, Pernambuco, Rio Grande, Baía de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro e Santana. Algumas capitanias tiveram por algum tempo destaque econômico, mas por motivos de conflito com os indígenas ou pela má administração vieram a definhar. Outras, contudo, tiveram o quê? O desenvolvimento significativo, como a capitania de Rio Grande e a capitania de Ilhéus. E as capitanias de Pernambuco foram doadas a Coelho, investiu-se em quê? Em cana-de-açúcar, na administração mais sólida e um clima favorável. E a de São Vicente, doada a Martim Afonso de Souza, que obtiveram maior destaque, ou seja, as que tiveram maior destaque foi a de Pernambuco e a de São Vicente, certo? Porém, o que foi que aconteceu? A proposta das terras da questão das capitanias hereditárias, elas não tiveram um grande efeito, elas fracassaram. Por isso, diante disso, Portugal implantou uma nova forma de ocupar a colônia, que foi a questão do governo geral. E qual era o objetivo do governo geral? O governo geral ele tinha por objetivo o quê? Ele devia se instalar no Brasil para localizar as medianas das capitanias hereditárias. E tinha como objetivo o quê?
dar assistência às capitanias e os donatários, cuidar da justiça e das finanças, defender os colonos, incentivar o cultivo da cana, explorar o pau-brasil e procurar outras riquezas no interior do território. Já o governador-geral, ele tinha como missão explorar as riquezas da colônia e liberdade para doar às Sesmarias, certo? O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que ele governou de 1548 a 1553. Ele foi o primeiro governador geral e era primo de Martim Afonso de Souza. Ele foi mandado para a colônia em 1548, porém ele só tomou posse após ter participado da missa na igreja Nossa Senhora da Ajuda, acompanhado do clero, certo? Durante o governo, Tomé de Souza ele desenvolveu a agricultura e iniciou a criação de gado. Também fundou a cidade de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil. Para ajudar o governo geral, havia 3 personalidades, que era o ouvidor-mor, responsável pela ordem de justiça, o provedor-mor, responsável pelo dinheiro, e o capitão-mor, responsável pela guarda e defesa dos territórios, certo? Na capital, que era Salvador, também foi criado o primeiro bispado, cujo primeiro bispo foi Dom Pedro Fernandes Sardinha, com o intuito de catequizar os colonos e os indígenas, certo? O segundo governador-geral, foi Duarte da Costa, que foi de 1553 a 1558. Então, com o final do governo de Tomé de Souza, em 1553, Dom João III, ele nomeou, por meio de uma carta régia datada de 19 de março do mesmo ano, Duarte da Costa para os cargos de capitão da cidade de Salvador, de Bahia de Todos os Santos, certo? Uma das dificuldades da administração de Duarte da Costa era conseguir mais pessoas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e na criação de gado. Dom Álvaro da Costa, tentando ajudar a solucionar esse problema da administração, passou junto com os colonos a escravizar os indígenas, mas essa medida desagradou ao bispado Dom Pedro Fernandes Sardinha, que foi chamado a Portugal para relatar o que estava acontecendo na colônia. Na viagem, ele sofreu um naufrágio na costa de Alagoas, sendo capturado e morto pelos indígenas, certo? Outro problema que a administração Duarte da Costa enfrentou foi a invasão dos franceses no Rio de Janeiro em 1555. Então, durante a administração de Duarte da Costa, os jesuítas como Manuel da Nóbrega e José Anchieta atravessaram a Serra do Mar e fundaram o Colégio de São Paulo, em São Vicente, que originou a Vila de São Paulo, atualmente a cidade de São Paulo, certo? Nosso terceiro governador-geral é Mendes Sá, que foi de 1558 a 1572. Após o retorno de Portugal em 1558 por Duarte da Costa, que foi substituído por Mendes Sá, que é o terceiro governador-geral, Mendes Sá recebeu conselhos do padre Manuel da Nóbrega, construiu as aldeias, as missões. Nesses locais, os indígenas eram catequizados pelos padres jesuítas e aprendiam o ofício para serem utilizados na colonização, certo? Entretanto, o maior problema deixado por Duarte da Costa foi o combate aos franceses, que haviam instalado no Rio de Janeiro. Para ajudá-lo na solução desse problema, o administrador Mendes Sá contou com Estácio de Sá, seu sobrinho. Porém, no ano de 1563, Mendes, apoiado por padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, atacou o povoado, fundado pelos franceses, com uma expedição de 10 embarcações e mais de 2.000 homens, que terminou com a execução dos franceses que estavam instalados na Baía Guanabara desde 1555 e dos indígenas tamaios que os apoiavam, certo? Aí, depois de Mendes Sá, o rei de Portugal, Dom Sebastião, dividiu o Brasil em 2 governos, o do norte e o do sul. Isso ocorreu em 1573 até 1578, e foi chamado os 2 governos. Na repartição norte, a cidade de Salvador era a sede do governo norte e era administrado por Luiz Brito de Almeida. E na repartição sul, a cidade de Rio de Janeiro era a sede do governo do sul e era administrado por Antônio Salema, certo? E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as invasões. A gente teve duas invasões. A invasão francesa, certo? Que os franceses eles desembarcaram na América Portuguesa de 1500 a 1503 em busca do pau-brasil. Então, eles tinham interesse em se apoderar de uma parte das terras. Eles se aliaram com os índios tamaiós, que a gente viu, e fundaram o Forte de Cálimo,
Estácio de Sá foi considerado o grande líder dos portugueses na luta da expulsão dos franceses e depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil e fundaram a França Equinocial e construíram o Forte de São Luís em 8 de setembro de 1612, que desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente a capital do estado de Maranhão, certo? Os franceses foram novamente expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas chefiadas por Jerônimo de Albuquerque. A França equinocial, esse termo provém do latim a equinocialis, que significa com noites iguais, certo? Aí temos também a invasão holandesa, que os portugueses eles tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam com eles o açúcar que era produzido no Brasil para os demais países da Europa, certo? Só que a Holanda era encarregada de distribuir o açúcar no mercado europeu por meio de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal morreu, deixando alguém assumir o seu trono, o rei da Espanha, Filipe II, assumiu o poder. Então todos as colônias, inclusive o Brasil, passou a ser domínio espanhol, episódio que foi chamado de União Ibérica. Então, sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado independência. Então, esse foi o motivo da invasão holandesa, certo? A invasão holandesa ocorreu primeiro na Bahia. No ano seguinte, duas tropas, uma de Portugal e outra da Espanha, conseguiram expulsar os holandeses e 5 anos depois eles invadiram novamente o Brasil, certo? Só que dessa vez o alvo foi Pernambuco. Então o governador de Pernambuco, Matias Albuquerque, fugiu para o interior do Arraial do Bom Jesus, certo? Em 1637, o alemão Maurício Nassau veio para a Holanda para assumir o governo de Pernambuco e havia passado por anos de resistência, certo? Então, com a partida de Nassau, os holandeses aqui exigiram que o Pernambuco pagassem suas dívidas. Revoltados, Pernambuco resolveu recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. A luta dos pernambucos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e durou 10 anos. Quando os holandeses voltaram, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção de açúcar para vendê-los na Europa, acabando o monopólio do Brasil, certo? Então, essa é a nossa revisão para a nossa revisão. Vocês vão fazer atividade junto comigo agora, certo? Vamos lá? Gente, a gente vai pegar agora o livro de reforço e vamos fazer as atividades da página 150 até a 153, certo? Então vamos iniciar. Na página 150, a gente vai responder algumas questões sobre o período pré-colonial. Aí tem dizendo, relacione o acontecimento com o seu período. Tem 1, período pré-colonial, 2, colonial, 3, imperial, 4, republicano. Então vamos lá. Início das capitanias hereditárias. O início das capitanias hereditárias ocorreu no período colonial, então aí vai ser 2. Abdicação de Dom Pedro I, aí foi no imperial, então é o número 3. Início do governo geral. O início do governo geral ocorreu na época do Brasil colônia, então é número 2. Início da Era Vargas. A Era Vargas foi um presidente, então aí é republicano, número 4. Golpe da maioridade, isso aí foi a questão do império, foi quando ocorreu, quando Dom Pedro I morreu e Dom Pedro II teve que assumir, certo? Então aí é número 3, é período imperial. Ditadura militar também tem a ver com presidência, então é período republicano, número 4. Eleições diretas para presidente, republicano, número 4. Chegada da família real ao Rio de Janeiro, aí é período colonial, Brasil colônia, número 2. Contrabando do pau-brasil é período pré-colonial, então é número 1, certo? Página 151, vamos aí, ó. No período colonial, muitas cidades foram fundadas graças à compra e venda da produção local. Nos produtos foram importados para o crescimento dessas cidades. Que produtos foram importados para o crescimento dessa cidade? Decifra o enigma. Então vamos aí, ó. K. Aí tem mais navio, K mais na menos viu, aí K mais navio menos viu, tem o K na, cana de açúcar. Aí cama menos mar sobra o K, mais fé, café.
olho menos o lhó fica sobra o ou. Mais o ou, mais ro, rolha menos lhá sobra ro. Então, ouro. Então, ouro. Ainda na página 151, o que significa pacto colonial? Então, o pacto colonial, eles são leis que controlavam a economia da colônia, impedindo o progresso e garantindo o enriquecimento de Portugal, certo? Aí tem na quarta, o que e quem Martim Afonso trouxe em sua expedição? Para quê? Então, Martim Afonso de Souza, ele trouxe as primeiras mudas de cana-de-açúcar e um especialista na fabricação de cana-de-açúcar para incentivar a produção açucareira aqui na colônia brasileira, certo? Na página 152, a gente tem algumas questões sobre capitanias hereditárias, certo? Então vamos lá. Escreva por que muitas capitanias não prosperaram. Então, muitas capitanias elas não prosperaram por causa da incapacidade dos donatários. Teve a falta de recursos e mão de obra, como também ataques dos indígenas e a difícil comunicação entre as capitanias do Brasil com Portugal. Segunda, qual era a condição para ser donatário nas capitanias? Deveria ser o quê? Um homem de confiança do rei de Portugal para colonizar o Brasil e descobrir as novas terras, certo? Terceira, na época das capitanias hereditárias, no Brasil foram instaladas o quê? As primeiras cidades, certo? Aí quarta, observe o mapa e pinte as capitanias que mais prosperaram, que foi quem? A de Pernambuco e a de São Vicente. Então, vocês vão pintar Pernambuco e São Vicente, certo? Quinta, encontre no caça-palavras os nomes de 5 capitanias hereditárias. Aí tem aí, ó, Pernambuco, São Vicente, Bahia, Ilhéus e Maranhão. Sexta, o que eram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias eram a denominação dada às terras da colônia entregue aos donatários. A doação tinha caráter vitalício, passava de pai para filho, sendo, portanto, assim, hereditária, certo? Sétima questão e última tem. Complete os espaços abaixo com as palavras do quadro. As palavras são Pernambuco, cana-de-açúcar, 15, São Vicente, capitanias. Aí a frase vai ficar da seguinte forma. Das divisões de terras em 15 lotes das capitanias, somente 2 prosperaram, que foi Pernambuco e São Vicente, por causa da cana-de-açúcar, certo? Então, gente, estudem muito, certo? Logo abaixo no Classroom está descrito a atividade de vocês de hoje, como também na agenda do dia. Bons estudos e super beijo!